Olá, seja muito bem-vindo. Mais uma vez, é muito bom estar em sua companhia. Começa agora o programa Entrevista Especial. E aqui você vai poder se aprofundar nos assuntos que são destaque no noticiário e entender melhor o que está acontecendo. Para isso, nós vamos contar com a participação de especialistas que, além de tudo, ainda vão dar dicas importantes para o seu dia a dia. Vamos lá, então? E olha só, as câmeras corporais que estão sendo usadas pela polícia nas ocorrências têm sido motivo de muita polêmica, tanto que o Ministério da Justiça publicou recentemente uma portaria com as normas para tentar padronizar o uso desse equipamento. E para entender melhor sobre esse assunto, nós vamos conversar agora com um especialista. O nosso convidado é o professor Frederico Afonso, ele que é especialista em direitos humanos. Olá, professor Frederico, grande prazer em recebê-lo aqui no programa Entrevista Especial. Como vai, Kleber? Obrigado, estou à disposição. Legal. Professor, eu peço então que você explique para as pessoas que nos assistem essa portaria, as normas que ela define para o uso dessas câmeras corporais por policiais, por favor. Bom, vamos lá, Kleber. Quando você fala em segurança pública prevista no artigo 144 da Constituição, ela é bem disciplinada acerca de uma participação bastante diminuta no tocante à competência da União, que fica voltada aí especificamente à Polícia Federal e à Polícia Rodoviária Federal. A Polícia Ferroviária Federal, na prática, ela só existe no papel. E a grande competência administrativa, financeira e política do exercício da segurança pública cabem aos estados, na sua grande essência, e num caráter residual aos municípios, por meio das guardas municipais, claro, onde elas existirem, né? Então, a polêmica, ela começa, Kleber, quando o governo federal ele quer trazer para si uma responsabilidade que constitucionalmente não é ele. É claro que é muito válido essa questão da unificação. Mas a polêmica das câmeras, elas começaram como se realmente você não tivesse uma história, e obviamente então me refiro ao passado, de segurança pública no país. E o nosso estado de São Paulo, então, acabou tendo essa envergadura problemática, né? Todo o problema de segurança pública do país me parece que reside na falta das câmeras corporais. O governo federal, então, ele soltou um edital. Cabe lembrar aqui que o secretário nacional de Segurança Pública, o doutor Mário Sarrubo, ele é oriundo do Ministério Público de São Paulo, encerrou a sua carreira no posto máximo do Ministério Público de São Paulo, ou seja, como Procurador-Geral de Justiça, e convidado, então, pelo ministro Ricardo Lewandowski, que assumiu a pasta de Ministério da Justiça e Segurança Pública, com a saída do ministro Flávio Dino, indo para o Supremo Tribunal Federal. Então, ele trouxe, acredito que boa parte das ideias aqui da política paulista, e foi lançado esse edital com uma ideia mais voltada ao governo federal, uma ideia um pouquinho diferente da política que nós fazemos aqui no estado de São Paulo. Então, tem algumas diferenças de armazenagem, período de questão de liga e desliga, ser ininterrupto, ter esta autonomia por parte do policial. Há diferenças, a meu ver, substanciais em relação ao modelo paulista, mas é uma ideia do governo federal de querer trazer para si, de uma forma uniformizada, um padrão. Insisto que, a meu ver, fere um pouco a questão do pacto federativo, porque ele fala o seguinte, olha, claro, não é impositivo, né? É uma portaria, é uma ideia com uma natureza de mera recomendação. Entretanto, ela traz uma reprimenda. Se você não se adequar, você também não vai poder celebrar convênio. Ao não poder celebrar convênio, não haverá repasse de verba federal aí para o ente federativo, né? Esse é o início da grande discussão, Kleber. Você começa muito bem a sua participação, professor Frederico, lembrando a competência de cada esfera, né? Da União e dos estados. Aliás, quando se fala em segurança pública, grande parte das ações é de competência dos estados.
Por isso é importante a gente frisar que não existe uma lei ainda para definir o uso dessas câmeras. Mas essa portaria, como você lembrou bem, ela define que se os estados não acompanharem, eles podem ser punidos com falta de verba, ou seja, eles não vão poder firmar convênios e assim poderão ficar sem dinheiro para a segurança pública, professor? Kleber, é uma coação indireta. Eu me lembro muito da pandemia da Covid em 2020 nesse sentido, né? Nós tivemos aqui no estado de São Paulo um ex-governador que ele insistia em falar assim, olha, em alusão ao saudoso prefeito falecido, né, Bruno Covas, o Bruno e mais 644 municípios. Para aquele que nos assiste, o estado de São Paulo tem 645 municípios. Em suas coletivas, ele estava sempre ao lado do ex-prefeito de São Paulo, Bruno Covas, e ele fazia uma alusão que os 644 municípios estavam com ele naquela situação, dando a entender a qualquer pessoa que assistisse sem uma maior necessidade de interpretação que havia uma subordinação dos municípios aos estados. Não existe esta subordinação, como não existe a subordinação dos estados ao governo federal. São entes que possuem a União, então os 26 estados, o Distrito Federal, se não mudou, os 5.570 municípios, eles possuem o que a gente chama até na doutrina de autonomia FAP, uma autonomia financeira, uma autonomia administrativa e uma autonomia política. Quem tem soberania é a República Federativa do Brasil. Agora, se determinado ente federativo depende muito daquela verba repassada, não aquela que já é de cunho obrigatório constitucional, como, por exemplo, pasta da educação, pasta da saúde, mas questões de segurança pública, ele vai se render à vontade do governo federal. É uma interferência indireta naquela questão, como eu vi recentemente aqui o presidente da Suprema Corte, o ministro Luiz Roberto Barroso, grande professor de direito constitucional, cobrando explicações do governo de São Paulo para que ele se adaptasse, que ele se ajustasse às normativas desta portaria do governo federal. Olha, Kleber, o estado de São Paulo tem o melhor índice de segurança pública do país. É o maior estado, então deveria ser muito mais, números muito mais difíceis, mas nós temos o menor índice de homicídios na taxa a cada 100 mil habitantes. Nós temos os menores índices, é a capital mais segura do país. O estado de São Paulo é um modelo a ser seguido. E quando você bem frisou acerca dessa autonomia dos estados, cabe lembrar que cada estado tem 3 polícias. Uma polícia militar, uma polícia civil e uma polícia penal. Pegue-se 3 vezes 27, sem falar da Polícia Federal e da Polícia Rodoviária Federal. Eu não quero aqui nem falar da Força Nacional, porque essa polícia é inconstitucional. Não tem previsão no artigo 144, né? Então, já é um outro erro. Mas há uma força muito grande para que a polícia militar ela use. O grande problema da segurança pública, insisto, é a falta do uso da Câmara Corporal, e isso não é verdade. O Estado de São Paulo, ele aqui é precursor na maioria das políticas de segurança pública, claro. O doutor Mário Sarrubo, então, pega essa expertise dessa sinergia entre o Ministério Público de São Paulo, principalmente por meio do GAECO, né, e a Polícia Militar do Estado de São Paulo, e a Polícia Civil do Estado de São Paulo, e leva consigo essa bagagem, né? Mas eu entendo, Kleber, que você não pode ter, para determinadas situações, uma medida uniforme para todo o país, que tem uma dimensão continental. Não é porque serve no Ceará que servirá em São Paulo, ou que servirá em Minas, ou que servirá no Rio Grande do Sul. A conta não é tão simples de ser feita assim. E por falar em São Paulo, o governo de São Paulo publicou um edital para compra de novas câmeras corporais recentemente. E a publicação foi muito criticada por alguns especialistas, porque o objetivo é adquirir câmeras, né? Essa é uma das principais críticas, que comecem a gravar quando são acionadas pelos policiais e não gravam o tempo todo. Essa é uma reclamação. Eu queria saber a sua opinião sobre o assunto. Bom, Kleber, aí a primeira questão, né? Eu não vou te devolver uma pergunta para você me responder, mas eu vou te devolver numa forma de pergunta assim. Na verdade, quem são esses especialistas? Porque olha o que acontece. Desde junho de 2020, o Ministério da Educação reconheceu formalmente que a ciência policial
é um ramo a ser estudado. Você fala, como assim? É que, na verdade, nós temos basicamente o estudo sempre sobre a segurança pública. Então, o professor de Direito Constitucional, como sou há 25 anos, ele pega o artigo 144 e disseca. Então, vou dar um exemplo aqui de nomes renomados. Você pega o professor José Afonso da Silva, mais de 90 anos de idade, um dos maiores, se não for o maior, constitucionalista vivo do país. Foi secretário nosso de Segurança Pública, salvo o melhor juízo, na década de 80 ou 90, acho que na década de 80. E aí você pega a obra dele, então ele tem muita aula ali de segurança pública. E assim vai. Você pode pegar uma obra do ministro Gilmar Mendes, junto com o Canutilho, saiu agora a terceira edição, uma Constituição Federal comentada. Agora, quando você leva para a ciência policial, que é o que as imagens trazem, é a natureza operacional da questão. É você entender a segurança pública na prática. E não é bem assim. A câmera corporal ela é um elemento para fiscalizar o policial. Eu dou um exemplo, eu separei aqui, Kleber, até para nós discutirmos justamente duas falas que eu julguei importante. Uma fala do professor Rafael Caldipani, tem o meu respeito, é uma pessoa do meu contato, professor da Fundação Getúlio Vargas, e ele falou o seguinte: no Brasil se faz segurança pública muito mais pela ideologia que pela ciência. A Câmara protege o policial, ela é favorável à população. Se for seguir a ciência, você irá adotar as câmeras. Em partes. Quem falou que a Câmara protege o policial? Se você pega essa frase recortada, isolada, nenhum policial que estivesse portando a sua câmera teria morrido. Né? Eu tenho que tomar cuidado com a jogada da frase. Né? Eu sou a favor do uso das câmeras. Muito se compara, por exemplo, com a polícia dos Estados Unidos, o que é já um grande erro, mas eu pego uma segunda opinião aqui de um especialista, o Marcos Rolim. Tive a oportunidade de ser aluno dele na pós-graduação, na Fundação de Sociologia e Política da cidade de São Paulo, né? Numa pós-graduação, se não me engano, em 2009, 2010, de Direitos Humanos e Prevenção à Violência e Segurança Pública. Eu fui aluno, excelente professor, doutrinador na área de Direitos Humanos, e ele fala o seguinte: a história do Brasil, especialmente na área da segurança pública, é o desenvolvimento de políticas que não dialogam com a ciência. Se há um critério efetivo que impeça a manipulação de imagens, um conjunto de cuidados básicos, é muito importante o uso da câmera para a redução de violência, mesmo em alguns países que não têm uma tradição de violência policial. A grande verdade é que você tem um elemento novo hoje, né? Nós temos toda uma história de segurança pública boa ou ruim sem o uso das câmeras. Quando você pega a pesquisa da Atlas Intel de dezembro do ano passado e avalia o governador Ronaldo Caiado como o mais bem avaliado do país. Os dados não são meus, são de uma pesquisa. E o Ronaldo Caiado ele fala assim: no meu estado não vai ter câmera. Pode ser uma questão ideológica, pode ser uma questão de uma natureza de estudo local. Eu respeito muito os dados, tenho grandes amigos no Fórum Brasileiro de Segurança Pública, mas eu entendo que cada fração do país tem uma particularidade. Eu não concordo com esta regra uniforme, né? Quando você fala em competência para legislar, você colocou no início do nosso bate-papo assim: olha, é uma portaria que ainda não tem lei, ainda não há lei, e eu espero que não haja, né? Mas essa lei compete à União falar de normas gerais. Insisto, o país desse tamanho caberia para determinadas questões normas gerais? Sim, mas para essas questões das câmeras, olha, você tem uma topografia muito diferente, uma realidade, um IDH. Então, mas é absurda a diferença da natureza da ciência policial em cada região do país. Então, os cientistas da área, e eu posso falar por eu ter mestrado na área de ciências policiais, por eu ter um bacharelado na área de ciências policiais, que é um produto muito incipiente. O Estado de São Paulo está adaptando o seu produto, essa questão de armazenagem, essa questão de custo. Não, você tem que ter câmeras. Quanto custa isso aos cofres públicos, né? Então, eu acredito, Kleber, que a discussão é válida, é o que nós estamos fazendo aqui para a nossa audiência, mas o Estado de São Paulo tem que conduzir do jeito que ele achar melhor, como cada ente federativo, não tendo que submeter, num primeiro momento, a essa vontade do governo federal.
Professor, mais uma vez um grande prazer conversar e entrevistar você, porque você traz sempre dados novos, sempre muito bem embasado, que ajuda o nosso telespectador, a pessoa que nos assiste. Nós acabamos de conversar com o professor Frederico Afonso, ele que é especialista em direitos humanos. Professor, muito obrigado, grande prazer mais uma vez. Kleber, eu que agradeço. Deixa bem claro, né? Direitos humanos e segurança pública andam sempre de mão dadas. Forte abraço. Grande abraço. Bom, é isso aí. O programa Entrevista Especial fica por aqui. Eu agradeço, é claro, a sua participação e convido a continuar ligado em nossa programação. Até mais!